Bom dia, pessoal. Meu nome é Dmitry Camargo Martins. Vou falar hoje com vocês sobre identidade visual. O material é inspirado no livro de Doris Dondice, Síntese da Linguagem Visual, e esse material tem áudio e vídeo. Técnicas de identidade visual. O autor Doris Dondice compilou quase 40 técnicas de identidade visual no livro Síntese da Linguagem Visual. Estas técnicas podem ser utilizadas em diversas áreas da indústria criativa, tais como arquitetura, design gráfico, web design, fotografia, moda, design de produto, design de interiores, cinema, jogos, dentre outras. São as técnicas a seguir. Primeira técnica: equilíbrio e instabilidade. Toda uma imagem, ela pode então tanto ser desenho, pode ser fotografia, ela pode estar equilibrada. Pensem com os objetos na sua frente. É como se fosse um equilíbrio de forças, de pesos. Então, objetos à direita e objetos à esquerda. Então, quando a gente tem equilíbrio, é quando tem a mesma quantidade de peso das imagens que estão à direita e à esquerda. Da mesma forma, tem o oposto. Quando, por exemplo, as imagens elas não estão equilibradas. Na foto abaixo, nos elementos que estão desenhados abaixo, a linha do horizonte ela está ascendente, como se a gente estivesse torto. E daí isso perde um pouco o equilíbrio, dá a sensação de que tem movimento. Então pode passar instabilidade ou pode passar dinamismo. Depende do conceito que você quer passar. Técnica 2. Neutralidade e ênfase. A neutralidade é quando a gente tem os objetos, pode ser desenho, pode ser foto, que eles têm um certo equilíbrio, não tem nada que se destaca, eles estão neutros. Da mesma forma, ênfase é o oposto disso. ênfase pode ser quando a gente pega um objeto que se destaca. Ele pode se destacar pela forma, pela posição ou pela cor. Isso é o que a gente chama de ênfase no objeto. Terceira técnica: simetria e assimetria. Na simetria, é quando a gente vê, por exemplo, objetos que do lado direito são iguais ou parecidos aos objetos do lado esquerdo, ou, de repente, objetos que na parte de cima são iguais ou parecidos com os objetos da parte de baixo. Um exemplo é uma mandala, uma flor, e assim por diante, que tem simetria. Uma laranja, os gomos dela. Então, da mesma forma, a gente consegue ver assimetria. Por exemplo, uma imagem que não tem algo simétrico. Pelo contrário, tem algo mais para a direita, ou de repente tem algo mais para a esquerda, a gente vê essa foto e esse desenho. Quando a gente tira a simetria, a gente destaca aquele objeto, por causa da sua posição ou por causa da sua direção. Quarta técnica: transparência e opacidade. Um objeto ele pode ter transparência, por exemplo, taças que são transparentes. Um vidro é transparente. Da mesma forma, existe o que a gente chama opacidade. Por exemplo, uma parede, ela não é transparente, ela é opaca. Ou, por exemplo, a gente consegue ver aqui uma pessoa com cartaz na frente, está tapando o seu rosto. A gente não vê. Se fosse uma folha ou um vidro transparente, a gente veria o rosto da pessoa. E a tarja preta é um exemplo que ela está com opacidade. Então, ela tapa o que está atrás da tarja. Quinta técnica: regularidade e irregularidade. Regularidade é o equilíbrio dos elementos. Por exemplo, uma tábua de xadrez, uma plantação de arroz, que a gente está vendo na foto, né? Ou até mesmo uma tabela. Então, isso de alguma forma tem regularidade. E irregularidade é o oposto, é quando não tem o equilíbrio, são aleatoriamente as coisas soltas. Então, por exemplo, aqui é uma foto da China, onde tem vários equilíbrios de elementos. E se a gente vê do lado, várias linhas, né? Elas passam de um jeito irregular. Pode ser num desenho ou numa foto. Sexta técnica: estabilidade e variação. Na estabilidade, a gente consegue ver que tem um certo equilíbrio. Algumas técnicas são parecidas, mas aqui é outra coisa. Então, a gente, de alguma forma, percebe que tem uma tranquilidade na imagem que tem os carros ou naqueles retângulos que estão ali. Da mesma forma, a gente tem o que a gente chama de variação. É o oposto de estabilidade. É alguma coisa que dá um movimento. Então, por exemplo, aqui é uma outra foto, só que agora com pessoas se mexendo. Daí dá uma sensação de muito movimento, barulho, mesmo que não tenha som. Então, isso é variação. Sétima técnica: simplicidade e complexidade. A simplicidade é quando tem um elemento
clean. A gente fala clean quando tem um objeto, por exemplo, mais vazio, tipo essa foto do mar azul. E daí tem simplicidade, tem uma coisa sutil, pequena, uma ilha ali no meio. Da mesma forma, complexidade é quando tem vários elementos. Então, quando a gente tem muitos elementos sobrepostos, a gente tem uma complexidade. Quando a gente tem elementos que dá de ver quase todos eles, a gente chama de simplicidade. Oitava técnica: exatidão e distorção. Exatidão é quando a gente olha para um objeto e a gente vê ele, por exemplo, de frente. E a gente consegue ver mais ou menos o equilíbrio e consegue ver todos os detalhes desse objeto de frente. E distorção é quando a gente vê o objeto num outro ângulo, por exemplo, uma vista de cima, uma vista de baixo, em Bird's View, em Worm View, ou até mesmo o Fish Eye, que é aquele olho de peixe, dá uma sensação que o objeto ele está distorcido. Isso dá um pouco mais de volume para o objeto. Na técnica: unidade e fragmentação. Unidade é quando a gente olha para um determinado objeto e daí a gente tem a sensação de que ele tem uma união entre eles. Então é muito comum a gente ver isso em publicidade e propaganda, por exemplo. Fragmentação é o oposto. A gente vê vários objetos, não apenas um. Então ele tem fragmentação e não tem unidade. 10ª técnica: planura e profundidade. Planura é, por exemplo, quando a gente olha para várias coisas e elas parecem uma coisa só, não tem uma divisão muito forte entre elas. Um exemplo é uma parede, que a gente olha vários tijolos, mas não tem tanta divisão. E profundidade é o oposto. É quando a gente consegue perceber a divisão entre os elementos, pode ser por causa da cor ou da forma. Técnica 11. Sequencialidade e acaso. Sequencialidade é quando a gente tem vários objetos, mas eles criam uma certa continuidade entre eles. Dessa forma, eles têm uma certa união e uma sequência visual. Nosso olho ele acompanha esses objetos. E da mesma forma existe o acaso. O acaso é o oposto. Os objetos eles não têm continuidade, eles estão soltos. Então eles brigam entre si e de alguma forma eles não criam um caminho na imagem. Técnica 12. Singularidade e justaposição. Singularidade é quando a gente consegue ver todos os objetos e eles têm um certo equilíbrio, como se fosse um papel assim, de recorte. E justaposição é quando a gente percebe que tem um empilhamento de objetos. Então, normalmente, a singularidade ela passa uma unidade. E a justaposição ela passa vários andares ou várias camadas. Então, a gente consegue ver um pouco mais de profundidade. Técnica 13. Repetição e episodicidade. Repetição é quando, por exemplo, um elemento pode ser igual ou parecido, ele se repete várias vezes. Um exemplo aqui são vários triângulos ou uma foto com vários guarda-sóis numa praia. E episodicidade pode ser até os mesmos objetos, mas quanto mais diferente os objetos são, mais ele tem esse elemento. Então pode ser uma bagunça, por exemplo, triângulos bagunçados, ou no próprio ângulo da foto da mesma praia, mas com vários guarda-sóis diferentes, dá um pouco mais de sujeira, um pouco mais de bagunça. Técnica 14. Agudeza e difusão. Agudeza é quando o objeto ele tem, de alguma forma, alguma ponta. Exemplo, uma faca, estalactite, um triângulo. Isso dá a sensação de medo. E difusão. Difusão é como se fosse uma fumaça, pode ser uma espécie de neblina, fumaça, ou alguma coisa que é meio difusa. Técnica 15. Economia e profusão. Economia é quando a gente tira, por exemplo, uma foto ou pega um desenho e ele tem poucos elementos. Às vezes, por causa da simplificação, ele tem economia. Profusão é o lado oposto. É quando na imagem tem muitos detalhes, tem muitos elementos. Isso a gente chama de profusão. Técnica 16. Sutileza e ousadia. Sutileza é quando a imagem, por exemplo, ela está sutil, ela está clean, ela está limpinha. Dá uma sensação que ela tem uma limpeza, uma harmonia. E ousadia é o oposto disso. Dá a sensação que alguma coisa está saindo da tela, alguma coisa está saindo da folha. Parece que algo tem volume. Isso se chama ousadia. Técnica 17. Minimização e exagero.
Minimização é quando a gente tem objetos grandes e objetos pequenos. Isso dá a sensação de hierarquia, um objeto pequeno e um muito grande. Por exemplo, uma mão grande segurando um personagem. E exagero. Exagero é quando a gente coloca um objeto muito, muito grande. E daí a gente dá a sensação de que nós somos pequenos. Técnica 18. Previsibilidade e espontaneidade. A previsibilidade é quando, por exemplo, a gente prevê para onde vai o olhar, a gente percebe onde vai ser o caminho. Por exemplo, o dominó, a gente percebe que tem o vermelho e vai naquela certa direção. E espontaneidade é o oposto. A gente não prevê para onde vai, é algo meio que orgânico. A gente vê, por exemplo, isso numa fumaça, ou num tribal, ou até mesmo em elementos soltos. Técnica 19. Atividade e êxtase. Atividade é a ideia de movimento, então é diferente do êxtase. O êxtase a gente acha muitas vezes que é um movimento, mas não é. Êxtase é o personagem parado ou um elemento parado, dá a sensação que ele não vai se mexer. Lembrete, estas técnicas facilitam a criação de montagens, composições e layouts, mas não esqueça que a interpretação é importante neste processo. Pesquise e saiba mais sobre Gestalt e composição. Esses assuntos foram desse livro, que é Sintaxe da Linguagem Visual, de Doris Donges. Atividade 2. Após ter aprendido as 38 técnicas de identidade visual, escolha 10 técnicas. Tire 10 fotos com seu celular. Após tirar as fotos, salve-as em JPG ou JPEG. É importante salvar o nome do arquivo com as técnicas utilizadas. Exemplo, atividade êxtase.jpg. 5. Explique a técnica utilizada nos comentários. Exemplo, algumas imagens ao lado. Tudo de bom, pessoal!